Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, web espectadores. Ai, que felicidade. Estamos começando um programa novo na TNI Brasil, super feliz, justamente nesse mês, que é o mês que a gente comemora no mundo inteiro, o Mês Internacional da Mulher, né? O dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então estamos começando um programa que tem tudo a ver. O programa Saúde Mulher. Saúde Mulher. Grava isso aí. Vocês vão participar muito com a gente, vão ajudar a construir esse programa. Estou contando com esses web espectadores aí, web espectadoras maravilhosas. Então, o programa Saúde Mulher, ele vai procurar trazer para você uma comunicação sensata e informação sem preconceito. A gente quer que você nos aperte, põe a gente na saia justa, faz aquelas perguntinhas que você sempre quis fazer para o seu médico e não teve oportunidade ou não teve coragem. Manda a pergunta pra gente. Aqui do lado direito do seu vídeo vocês vão ver que tem um chat onde vocês vão poder escrever, perguntar, criticar, só críticas boas, hein? Nada de crítica ruim. Manda a sua pergunta e também nos ajude a construir o programa. Mande sua sugestão. Que tema você quer ouvir aqui, né? Esse é um programa que vai poder trazer informação útil para você no clique do seu mouse. Nós vamos participar com convidados super inteligentes, pessoas escolhidas a dedo para você poder fazer a sua pergunta, tirar a sua dúvida, usar e abusar do programa Saúde Mulher. Vou apresentar para vocês a minha super produção, a minha equipe. Por favor, câmera, mostra a minha equipe. A Janaína, a Vanessa e a Eliane, essas moças poderosas, maravilhosas, estão trabalhando com a gente e são elas que vão ser o link entre vocês e o nosso convidado, entre vocês e eu, para que a gente possa saber o que vocês querem saber, tá bom? Então, essa é uma abertura com estilo. Vamos começar com um programa super interessante. O tema de hoje é promoção da saúde. Promoção da saúde. Que interessante. Vamos conhecer um pouco de nossa convidada. Nossa convidada de hoje é a doutora Jaqueline De Pascali. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Marta. Jaqueline é mestre em saúde pública pela USP e ela também é coordenadora do curso de pós-graduação Gestão de Programas de Promoção da Saúde. Então, sabe tudo sobre o tema. Além disso, ela é membro fundadora e professora titular do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde Coletiva, o CBESC. Então, Jaqueline, por favor, explica pra gente o que é isso, o que é promoção da saúde, por que esse tema é tão importante? Então, Marta, esse tema, ele vem ganhando espaço, à medida que a gente começa a perceber que o sistema de saúde, do jeito que ele está saturado, né? Então, só para a gente dar uma relembrada um pouquinho na história, na década de 1970, tinha um sujeito chamado Lalonde, né, que era ministro do Canadá. E aí ele estava vivendo uma situação que a gente pode fazer um paralelo com o que a gente está vivendo hoje no nosso país, né? Mesmo a gente considerando que é um país de dimensões continentais, mas a gente percebe isso em todos os lugares, porque o sistema de saúde ele está montado desse jeito, como era no Canadá na década de 1970. Então, o que acontece? O Lalonde, ele começou a perceber que no Canadá, as coisas na área da saúde funcionavam como se houvesse uma fábrica produzindo indefinidamente doentes, né? E aí todo o dinheiro que o Estado, que o país, né, investia,
ia para curar essas pessoas. Então era um gasto imenso, é como se você estivesse sempre correndo atrás do prejuízo, né? Como a gente fala, né? E aí ele começou a matutar, o que eu posso fazer para mudar essa realidade? Que coisas eu posso fazer para fechar essa fábrica que está produzindo tanto doente? Então é como você fala, né? Uma coisa muito parecida com a realidade nossa aqui do Brasil e de vários países pelo mundo, né? Com certeza. Esse paralelo que você está traçando é super interessante. Quer dizer, enquanto que o serviço de saúde se preocupa em apenas curar doenças, a gente está sempre tendo mais e mais e mais doentes, e como é que a gente vai dar conta disso? Pois é, e não é que a gente, quando a gente fala de promoção da saúde, tem algumas pessoas que fazem uma confusão e dizem assim, é porque ela nunca precisou de um pronto-socorro ou do hospital. Não, fazer promoção da saúde não quer dizer que a gente não tenha que ter o pronto-socorro, não tenha que ter o hospital, porque são equipamentos extremamente necessários. O que a gente quer é que a gente comece a olhar para o nosso umbigo, comece a perceber que a gente também virou uma fábrica de doentes, né? E que a gente precisa parar essa produção de doentes, porque senão hoje a gente tem falta de leitos. Falta, quando a gente conversa com as pessoas, né, o cidadão comum na rua, mas qual é o problema da saúde? Falta médico, falta hospital, falta pronto-socorro. Então, é uma coisa contrária, né? Não é bem isso. É muita gente doente e aí o serviço, obviamente, vai ser insuficiente, o número de médicos sempre vai ser insuficiente. Esse assunto é super interessante e tem muito pano para manga. E então, meninos e meninas, estão gostando do assunto? Comecem a nos futucar, comecem a nos perguntar. Utilizem o chat à direita do seu vídeo, mandem perguntas e mandem também suas colocações. O que vocês pensam sobre esse assunto? Me responda, o que você acha que é saúde? O que é saúde para você? Vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco com a doutora Jaqueline no programa Saúde Mulher. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Tá lindo, né? Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora... Pode. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa, tem lei. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Use as suas mãos. Use para sentir a delicadeza que a vida pode lhe trazer. Use para dar o seu toque pessoal aos dias. Para fazer um carinho. Para dar um presente. E para tecer um elogio. Use as suas mãos para cuidar. Cuidar de você mesma. Se toque. Se cuide.
Oi, gente, estamos de volta com o programa Saúde Mulher, com a convidada doutora Jaqueline De Pascali. Então, Jaqueline, você estava falando sobre o ministro Lalonde, ministro do Canadá, lá na década de 70, em que ele propunha que para se ter saúde, a gente deveria primeiro pensar em acabar com as fábricas de doença. Não foi isso que você falou? Isso mesmo, Marta. Como que isso poderia ser feito? Como que isso poderia rolar? Pois olha só, são coisas que não são tão difíceis assim, né? Que, vamos dizer que são ações que a gente precisa começar, mas que ela vai surtir um efeito no médio e no longo prazo. Infelizmente, o Brasil, a gente tem uma cultura do imediatismo, então se investe pouco em promoção da saúde. Mas, assim, para a gente dar um panorama geral, as duas coisas fundamentais para a gente começar, para o pessoal da saúde começar a trabalhar, seria a questão de levantamento, né, mapeamento, saber onde estão essas coisas, que são os riscos e as vulnerabilidades. Então, bom, legal, né? Falou e não falou nada. Pois mulher, só que miúdos isso aí, para nossas web espectadoras. Né? O que é essa história dos riscos? Risco, a gente tem, do senso comum, falar assim, risco é uma coisa que é perigo, né? Opa, sim, perigo, risco. Risco, olha, não atravesso a rua que tem, sem olhar, que tem risco de ser atropelado. Sim, claro. O perigo que você está correndo. E aí a gente, para coisa, em termos um pouco mais elaborados, a gente fala que existe 3 tipos de risco, tá? Primeiro são os riscos imutáveis. Então, é risco de adoecer, mas que você não consegue mexer nisso, você não tem como. Que é, por exemplo, a idade. A raça, né? Raça, não tem como. A hereditariedade. Né? A hereditariedade, você nasceu daquele pai, daquela mãe, não tem como mudar. Então, nem que queira. Nem que queira, né? Pode ir no cartório mudar o nome, mas o sangue está lá. Então, é a carga genética, né? É o que você traz da família. A sua idade que só vai aumentar. Os intermediários. E aí a gente fala dos riscos intermediários. São aqueles que são consequência de um risco. Por exemplo, a obesidade. Então, você é uma pessoa sedentária, tabagista, enfim, né, tem uma dieta ruim, cheia de gordura, enfim. Você tem como consequência a obesidade, né? Então, isso a gente chama a obesidade a gente chama de risco intermediário. É uma coisa que é consequência de outros riscos. E os riscos mutáveis, que são os mais interessantes, que são aqueles que a gente, que é da saúde, pode agir, né? Isso. Então, por exemplo... E que a população deve conhecer. E que a população deve conhecer. Como é que é isso? No que eu posso mexer? Então, eu tenho uma dieta ruim, eu como gordura, eu me alimento mal, na hora errada. Isso eu posso melhorar, né? Bom, eu fumo, isso eu posso melhorar. Eu bebe demais, né? Isso eu posso melhorar. Então, uma série de coisas que você tem como mexer. Só que essa coisa dos riscos, mesmo quando a gente fala assim, você tem uma dieta ruim, não é... Quem vai mudar isso não sou eu isoladamente, né? É a coletividade. A gente tem que pensar no que a gente fala de raiz do problema. Quando eu como mal, eu preciso ver qual é a raiz do problema. Por que é que eu como mal? Bom, eu como mal porque eu ganho uma cesta básica lá na minha empresa e essa cesta básica, ela é completamente recheada de carboidrato, de farinha, né? A gente brinca que a única coisa na cesta básica que não vai se transformar em gordura é aquele pacotinho de café. Então, a sociedade está organizada de tal forma
que a gente acaba adotando determinadas dietas ou determinados hábitos que não são exclusivamente culpa nossa. Entendi. Eu acho que a gente já tem, a Janaína está me sinalizando que a gente já tem pergunta. Doutora, vamos ver o que o povo quer saber. As nossas web espectadoras. Fala, Jana, querida. Oi, boa noite, web espectadores. A gente já tem uma pergunta aqui da Isabel Cristina de Osasco. Ela pergunta para a nossa convidada, a doutora Jaqueline. Não seria melhor investir em prevenção, então? Eita pergunta! É isso mesmo, né? Isabel Cristina, assim, só para a gente ter uma noção melhor, a gente fala em prevenção. Prevenção é uma coisa um pouquinho diferente de promoção da saúde, mas que é importantíssimo também. Quando eu falo, por exemplo, na questão de câncer de mama, câncer de colo do útero, quando a gente fala tem que fazer a mamografia, tem que fazer o Papa Nicolau, eu estou falando em prevenção. Estou fazendo um jeito, estou agindo de tal forma que eu vou descobrir a minha doença precocemente e, portanto, eu vou ter mais chance de cura. Eu estou tomando a vacina, eu estou me prevenindo de pegar tuberculose, sarampo, isso é prevenção. Promoção da saúde é a gente eliminar, na medida do possível, os riscos e as vulnerabilidades. E estar mais saudável. E estar mais saudável. E por mais tempo. Quando eu retiro, por exemplo, quando eu diminuo o analfabetismo, eu estou melhorando, consequentemente, a questão da saúde. Isso é super interessante, né? Você ataca um assunto que parece que não tem nada a ver com saúde e, no entanto, ele pode ser um determinante, né, de se ter ou não se ter saúde. Exatamente. É super interessante isso. Eu acho que nós devemos... Parece que a gente tem outra pergunta, Vanessa? Parece que a gente tem outra pergunta aí? Sua vez, minha linda. Boa noite, doutora Marta, boa noite, doutora Jaqueline. Temos sim outra pergunta da senhora Paula Queiroz. Uma educação preventiva com qualidade no atendimento doméstico, implantado adequadamente, com uma boa nutrição, seria esta a saída para diminuir os chamados sufocamentos hospitalares? Interessante a Paula. A Paula está entrando no mesmo assunto que a gente estava comentando. Explana mais um pouquinho. Exatamente. Eu acho que é super importante a gente focar esse assunto, né, Marta? Porque, assim, para a gente falar um pouquinho mais de prevenção, é muito importante isso que a Paula está colocando. Claro, sem dúvida, deveria fazer parte do nosso sistema de saúde. Em alguns lugares, essas coisas já estão até começando. Mas quando a gente fala em prevenção, a gente está tomando alguma medida mais isolada. Em promoção da saúde, a gente está falando em medidas coletivas, como, por exemplo, melhorar a habitação. Quando eu melhoro a questão da habitação, quando as pessoas têm acesso a uma moradia decente, num lugar decente, consequentemente, elas terão menos pneumonia, menos asma. Sim, né? As crianças, menos diarreia. Menos verminose, diarreia. Muito, muito gostoso, doutora Jaqueline. Esse papo tá demais. Ai, gente, estamos adorando a participação de vocês. Por favor, continuem mandando perguntas, continuem participando. Nós vamos para mais um intervalozinho e já voltamos com promoção da saúde no programa Saúde Mulher. Prevenção é saúde. Você precisa estar atenta à sua saúde. A partir dos 21 anos, faça o autoexame nas mamas todo mês. O câncer de mama pode ter até 100% de chance de cura quando identificado e tratado precocemente. E dos 25 aos 64 anos, faça o exame preventivo uma vez por ano. Após 2 exames com resultados negativos consecutivos, você deve repetir o exame a cada 3 anos. Secretaria da Saúde, Governo do Tocantins. Use as suas mãos. Use para sentir a delicadeza que a vida pode lhe trazer. Use para dar o seu toque pessoal aos dias. Para fazer um carinho. Para dar um presente.
e para tecer um elogio. Use as suas mãos para cuidar de você mesma. Se toque, se cuide. Foi eu que fiz. Nossa, delícia! Tá lindo. Cerca de 10 mulheres morrem por dia no Brasil vítimas da violência do próprio parceiro. Mas agora? Pode. Até quando você vai ignorar? Basta. Violência contra a mulher não tem desculpa. Tem lei. Oi, gente, olha nós aqui de novo. Minhas web espectadoras. Então, vamos continuar. Estamos com a doutora Jaqueline. Gente, o chat está bombando, um bocado de perguntas. A gente vai responder todas. Doutora Jaqueline, voltando, desculpa meu entusiasmo, é que eu sou baiana. Voltando aqui ao que a gente estava falando, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho como que a gente pode validar, em questão assim, de promoção de saúde, de se ter saúde, como que a gente pode validar os conceitos de autoestima e autocuidado? Então, acho que é super importante isso quando a gente fala em promoção da saúde, né, Marta? Se a gente está falando que promoção da saúde é a gente tentar mudar uma realidade, eu só posso pensar em mudar essa realidade se eu pensar que eu gosto muito de mim. Ah, sim, claro. Não é? Eu só vou cuidar do meu pedaço quando eu começar a cuidar de mim. Então, é uma coisa que a gente fala assim, é diferente dessa coisa de automedicação, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de autocuidado. Então, a minha saúde, o meu corpo, pertence a mim, única e exclusivamente. Eu não posso delegar a você, que é médica, ginecologista, o cuidado com o meu corpo. Eu tenho que ter atenção para comigo. Então, eu vou te procurar sim, quando eu ficar gestante, quando eu precisar fazer o meu exame de mama mais detalhado, a minha mamografia, o Papa Nicolau, né? Mas eu não posso simplesmente deixar assim, olha, a doutora cuida disso, né? Eu tenho que cuidar. Eu e os meus, né? A gente se cuida. Isso. A partir do momento que eu me cuido, que eu gosto do meu corpo, que eu gosto do lugar onde eu tô, eu vou tomar cuidado com o lugar onde eu tô. Por que que aqui a gente não vê nada de papel no chão? Porque a gente gosta desse lugar, né? Por que que os meninos da produção que estão lá atrás não deixam porcaria jogada, tá tudo arrumado? Não é porque a gente tá num programa, é porque esse lugar é cuidado, porque eles gostam do que eles fazem, né? Eles gostam de onde eles estão. Então, acho que esse é um princípio básico para a gente começar a pensar na questão da promoção da saúde. Isso, assim a gente faz na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa rua, na nossa comunidade, no nosso país. Exatamente, é a gente se cuidar. Quando a gente fala a gente se cuidar, né, essa coisa do autocuidado, o autocuidado vai envolver uma série de coisas, né? Não é só eu cuido de mim e cuido da minha comunidade. Não estou fazendo fofoca, eu estou cuidando da minha comunidade. Eu estou gostando do lugar de onde eu vivo, né? Eu gosto das pessoas com quem eu convivo. Isso me dá identidade com aquele lugar. Então, acho que são coisas que que são fundamentais e que, infelizmente, hoje, a gente está perdendo um pouco essa noção, né? É verdade, a vida de hoje a gente se atropela e a vida atropela a gente se a gente não tiver cuidado. Exatamente. A Eliane está me sinalizando, né? Eliane está ansiosa, tem milhões de perguntas aí. Fala, Eliane.
Boa noite a todos. A pergunta é de Lauro de Freitas, da Bahia, Salvador, e Isabel. Ele está perguntando o seguinte: saúde é ausência de doença? É equilíbrio entre mente e corpo? Então, aquela chamadinha que a gente deu antes. O que é saúde para você? A opinião da Isabel é essa. Pelo tom, acho que ela está um pouquinho na dúvida, ela quer sua opinião. Né? Lauro de Freitas, na Bahia. Lauro de Freitas é uma cidade da Bahia? Lauro de Freitas, da Bahia, claro. Isabel, né? Isabel. Fala. Isabel Cristina, desculpa. Outra né? Isabel Cristina. Outra Isabel Cristina. Isabel, acho que para a gente ter uma ideia, há muito tempo, há muitos e muitos anos atrás, pensava-se que saúde era ausência de doença, né? E até hoje, a maioria das pessoas pensam desse jeito. Mas eu vou dar um exemplo bem rapidinho, como que é essa história que você fala de equilíbrio, né, entre mente e corpo. Se a gente for pensar que saúde e doença é isso, a gente vai ver que nenhum de nós tem saúde. Você já imaginou que quando você briga com seu namorado, você fica muito triste, você não consegue trabalhar, você não consegue pensar, você fica enlouquecida? Pronto. Cadê o equilíbrio? Não é? Mesmo que momentâneo, né? A gente fala sempre que a saúde e a doença, elas são... esse é um binômio, né? É um processo. Ora saúde, ora doença. Não existe essa coisa do completo bem-estar físico, mental e social. É como o yin e o yang, um precisa do outro para existir. Um precisa do outro. É uma coisa assim, muito... É um processo mesmo, né? Sim, como que é? Uma hora você está, uma hora você não está. Não tem uma coisa completa. Ok, beleza. Eu gostei da sua resposta, doutora Jaqueline. A Janaína está sinalizando que a rede social quer falar. Como é que tá a rede social aí, Janaína? Tá bombando? Fala aí das minhas web espectadoras. Doutora, tá bem legal, o pessoal está participando bastante. Inclusive, eu estou aqui com o senhor Roberto Carlos, ele é jornalista de Osasco. Ele está parabenizando o programa, diz que o tema é ótimo e está mandando um forte abraço. Que delícia ouvir isso. Obrigada, Roberto Carlos, valeu, muito bom, obrigado mesmo. Tem mais alguma coisa, Janaína? O pessoal da Bahia que você falou que está todo mundo em peso. Nossa, a Bahia está em peso. Bahia, obrigado, minha Bahia maravilhosa, mágica. Osasco, obrigada, gente, aqui. Obrigada. Estamos felizes e queremos continuar. E para isso precisamos que vocês continuem nos estimulando e nos dando temas, mandando perguntas, nos colocando na saia justa. Então, doutora Jaqueline, eu acho que o tempo é curto para tanta coisa interessante que eu teria para lhe perguntar e que você tem para falar e que as pessoas querem saber. Eu acho que você vai ter que voltar aqui para falar mais, inclusive sobre como que é essa questão da promoção da saúde voltada especificamente para a mulher, que é o nosso tema. Vai se comprometer e voltar com a gente aqui. Vamos voltar semana que vem e falar sobre a promoção da saúde específica em saúde da mulher? Vamos sim. O que você acha? Acho ótimo. É um tema que eu sou apaixonada por ele, né? Eu acho que realmente eu fiz disso a minha bandeira de vida, né? E fico super feliz de poder voltar e a gente continuar essa conversa, sim, com certeza. Legal, ótimo. A turma lá do SEBESC, do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde Coletiva, vai estar ajudando a gente a montar esse programa também. Eu acho que as pessoas estão bastante interessadas, eu acho que está na hora da gente falar bastante sobre isso, né? Em vez de falar sobre doenças, vamos falar sobre saúde, gente. Vamos falar sobre saúde. Eu tenho uma pessoa para apresentar para vocês. Estamos começando na TNI Brasil este programa e mais um outro, um programa super interessante e que vai ser sequência, logo quando acabar o nosso, vai começar um programa novo da Rô. Vamos conhecer a Rô? Vem aqui, Rô, vem conhecer a gente. Se apresenta, fala seu nome todo, vem aqui pertinho, prazer te conhecer. Que bom ver você aqui no Saúde Mulher. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com a doutora Marta, assistir parte do seu programa aqui ao vivo
E pude observar que, inclusive, os internautas interagiram bastante, porque, na verdade, eu já apresento há alguns anos e tive a oportunidade de trabalhar com essa equipe já há algum tempo. E a gente sabe que já era a intenção nossa fazer um programa focado para as mulheres. Então, quando eu fiquei sabendo que na casa ia haver um programa focado para a saúde da mulher, saúde feminina, onde as apresentadoras são todas mulheres, esse já virou o programa do meu coração, já vou assistir ele com frequência e vou, inclusive, indicar. Agora, todas as terças-feiras, vocês vão ter a oportunidade de conversar comigo também ao vivo, a partir das 22 horas, no programa Questão de Opinião. Todas as terças-feiras nós vamos analisar o que aconteceu ao redor, não só de Osasco, região em São Paulo, mas no mundo inteiro, porque afinal de contas a internet ela é sem fronteiras e você, internauta, vai ter a oportunidade de interagir comigo ao vivo através do chat do próprio site. Então você pode continuar aí assistindo a TN Brasil, porque você vai ter a oportunidade de interagir conosco e continuar também assistindo a programação, que é muito interessante. Inclusive o tema de hoje foi um tema muito importante. Eu gostaria de fazer também uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Opa, joga duro, minha linda. Faz favor. Na verdade, é uma pergunta mais genérica, vai ficar talvez para a pauta, né, do próximo programa. Eu vejo que a população da internet, a gente abrange uma sociedade um pouco carente também. Muitas mulheres, elas não têm condições de ir até um nutricionista, até um ginecologista e responder algumas questões. Eu gostaria de saber da senhora se vocês vão abordar esses temas mais polêmicos e resolver esses problemas aí que algumas mulheres têm, mas têm vergonha de perguntar para o médico, têm vergonha de expor para o próprio marido, né? Vocês vão abordar esse tema também? Sim, gostei da colocação sua. Na realidade, nós não pretendemos aqui resolver problemas, né? Não é um programa de consulta médica, mas sim, vamos abordar esses assuntos e nós queremos que as pessoas nos futuquem, como a gente diz lá na Bahia, exatamente com essas perguntas. A gente quer que você, internauta, aproveite essa oportunidade para perguntar exatamente o que você não teve coragem ou não teve oportunidade de perguntar ao seu médico, à sua médica, na sala de consulta de ginecologia e obstetrícia. Usem e abusem de mim e dos nossos convidados e da nossa produção e perguntem sim, a gente quer exatamente isso. Porque era o que eu fazia no meu consultório, Rô. Era essa liberdade que eu dava para minha paciente, isso aqui era a minha razão de ver. Aliás, eu digo era, mas não quer dizer que eu não faça mais esse tipo de coisa. Está gostando dessa nova profissão? Então, mulher, é que essa é uma oportunidade de abranger um público maior, né? E minhas pacientes, elas costumavam ter essa liberdade, eu quero que elas continuem tendo e todas as web espectadoras, inventamos essa palavra e adoramos, viu? Possam fazer essas colocações e essas perguntas. Bom, doutora, foi um prazer estar com vocês aqui um pouquinho. Já estou até daqui a pouco entrevistando vocês, já fiz até pergunta. Quero agradecer as meninas que estão aqui também, parabenizar também a equipe da TN Brasil, que está fazendo um ótimo trabalho, e convidar você, internauta, para a partir da próxima terça-feira, às 22 horas, estar comigo apresentando o programa Questão de Opinião. Pode mandar um e-mail para rosangela.rocha.tv@hotmail.com, enviando aí sugestões de pautas que nós vamos até você para dar seguimento ao programa. Foi um prazer estar com vocês novamente. Até terça-feira que vem, não percam. Obrigada, Rosângela, muito obrigada. Deixa eu dar um cheiro, que baiano dá cheiro, viu? Quero te ver sempre. Prazer, você é muito simpática pessoalmente. Obrigada, minha linda. Então, doutora Jaqueline, você viu que delícia a Rosângela? Muito bom, o programa dela parece que é muito bom mesmo. Muito bom. Então, eu queria deixar aqui para a nossa internauta, a nossa web espectadora e os internautas também, né? Porque a gente aqui, apesar de nós sermos um grupo de mulheres, mas nós vamos abrir uma chancezinha para os homens. E vocês participem também, rapazes. Participem, perguntem. É importante que vocês também aprendam como cuidar de sua parceira, de sua mulher, de sua mãe, de sua irmã. Isso é muito gostoso, isso é muito importante. Isso enriquece muito os relacionamentos. Então, nós queremos a participação dos homens também no nosso programa. Então, acho que semana que vem, o que você acha da gente falar sobre as articulações de pequenos grupos? Os pequenos grupos de mulheres, aqueles que já existem. O que você acha? As bordadeiras, Pode contar comigo, Marta. Acho que a gente tem essa profissão meio que como uma missão, né? Então, a gente chamou, a gente está lá. Tá bom, perfeito. A minha produção quer mandar um abraço?
Diga, meninas. Doutora, tem várias pessoas mandando vários beijos na internet. A Sara, Silvia, Mariana e Juliana estão todas mandando beijo, falando que o programa está demais e pediu para você mandar beijo para elas também. Oh, meu Deus! Beijos, meninas, beijos! Nós estamos terminando esse programa de hoje, mas com dor no coração. A gente queria ficar aqui até mais tarde. Mas nós temos um encontro marcado toda terça-feira, às 21h15, no www.tnibrasil.com.br. Essa rede comprometida em informação honesta, segura e nas polêmicas. Doutora Jaqueline, eu gostaria de fazer um brinde à saúde da mulher, um brinde à senhora, um brinde ao programa, à produção. Saúde. Mulher.